Olá, seja bem-vindo ao canal do portal Small Caps. Eu sou o Cláudio Cousin e hoje nós trazemos para você a JHSF. A JHSF é uma empresa muito conhecida pelas suas décadas de atuação no setor imobiliário, na incorporação imobiliária, no desenvolvimento imobiliário, mas o grupo JHSF tem vários outros negócios além disso. Então é importante a gente entender bem como é que esses negócios se interrelacionam, porque as pessoas que não têm um conhecimento muito profundo de qual é a operação da JHSF tendem a pensar que ela é apenas uma incorporadora imobiliária, e isso não é verdade. A empresa, além de ter a incorporação, que ainda hoje é a maior parte das receitas e do EBITDA do grupo, respondendo por mais de 80% desses indicadores, ela também opera no setor de administração e exploração de shopping centers, de varejo também através de um e-commerce, e também hotéis e restaurantes com a marca Fasano. Além disso, o quarto braço de negócio da empresa é o aeroporto executivo, que já tem se desenvolvido e sendo hoje o maior aeroporto executivo do Brasil. Para a gente entender qual que é a proposta de negócio da JHSF, é melhor a gente olhar para qual público que ela se dirige. O público-alvo da JHSF é basicamente a classe de alta renda. Então, esses negócios eles são primordialmente focados para esse público. Para entender um pouquinho melhor a dinâmica da geração de valor do grupo JHSF, a gente precisa entender o que teve de efeito sobre a incorporação imobiliária e sobre esses negócios, a pandemia e todas as questões macroeconômicas que resultaram da pandemia. Quando a gente olha o setor de incorporação imobiliária, a gente sente que ao longo de 2019, 2020 e mesmo em 2021, a atividade operacional andou muito bem. Porém, por conta dos receios de elevação da taxa de juros e também por conta do aumento do custo na construção, todas as empresas do setor de incorporação imobiliária tiveram uma desvalorização das suas ações ao longo de 2021. No caso da JHSF, a operação continuou muito forte e a gente vai entender também a menor sensibilidade desse público-alvo da JHSF por essa questão de elevação das taxas de juros. É uma parte da população que tende a ser menos vulnerável a essa questão por razões óbvias. Além disso, tanto o setor de shoppings e varejo quanto o setor de restaurantes e de hotéis tiveram sua atividade prejudicada não por conta de uma queda de poder aquisitivo desse público-alvo, mas simplesmente porque houve o lockdown. Então o que a gente espera agora para os próximos trimestres é uma retomada bem forte dessas atividades e, portanto, o aumento de receita e vamos ver também a geração de lucro que vai decorrer dessa retomada. Esse nosso vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de ações, é, como eu falei, uma prestação de serviço em termos de fornecer informações e percepções dos gestores da JHSF sobre o futuro da empresa. Finalmente, eu queria pedir também para que, caso você ainda não tenha feito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que possam ter interesse em ter mais informações sobre o mercado de ações. Vamos agora falar um pouquinho dos números da empresa. A tabela que vocês estão vendo agora na tela, a gente tem do lado esquerdo, começando pelo valor de mercado. No dia 6 de outubro, a empresa tinha um valor de 3,8 bilhões de reais, uma dívida líquida de 619 milhões e um valor de firma de 4 bi e 500 praticamente. Esses são números que a gente considera, para efeitos da nossa análise, de uma empresa que a gente considera small caps e por isso que nós estamos aqui falando sobre ela. O lucro bruto sobre a receita total de 1,8 bilhões de reais ao longo dos últimos 12 meses, de junho a junho do ano passado, foi de 1,3 bilhões, o que representou uma margem bruta de 73%, que é uma margem bruta bastante interessante, a gente vai explorar isso ao longo da entrevista.
realmente a capacidade de botar preço nos produtos que a empresa tem é muito boa. Então, realmente tem um volume de geração de lucro e de caixa bastante grande por conta dessa capacidade. O EBITDA ajustado está em 1,14 bilhões de reais, o que dá uma margem EBITDA de 64%, que também é uma margem excelente. E, finalmente, um lucro líquido nos 12 meses de quase 900 milhões, 878 milhões de reais, o que chega numa margem líquida de praticamente 49%. Olhando então a questão dos múltiplos de precificação, a gente tem aí um valor de PL, que é o preço sobre lucro, de 4,4, que realmente é um número bastante baixo, o que significa que a continuar um crescimento de receita ou de lucro, né, portanto de lucro absoluto ao nível do preço atual, a gente tem aí uma possibilidade bastante boa de ganhos, e a gente vai ter que entender ao longo da conversa se isso vai se materializar nos próximos trimestres. O nível de alavancagem, que é a dívida líquida sobre EBITDA, também é bastante baixo, apenas 0,5. E o que é mais importante, o crescimento de receita ao longo dos últimos 5 anos foi de 48%. Então isso traz para a gente a seguinte questão: dados esses números, né, esse baixo índice de preço sobre lucro, esse baixo índice de EV sobre EBITDA, quando a gente olha esse crescimento do passado, que não é uma garantia do futuro, a impressão que a gente tem é que é uma empresa com um crescimento muito acelerado. Portanto, esses índices apontam a se manter esse nível de crescimento para uma precificação muito interessante. Por fim, o preço o valor da empresa no mercado sob valor patrimonial, que é o último item da coluna da direita, é de apenas 0,9, ou seja, ela vale hoje no mercado menos do que o valor contábil dela, o que também é um indicador muito interessante, muito positivo para quem pretenda, após a análise, fazer um investimento nessa ação. Eu volto agora então com os nossos convidados para a gente abordar cada um dos tópicos que são do interesse de você que está nos assistindo. Vamos lá. O nosso negócio ele consiste em desenvolver produtos e serviços voltados para o público de alta renda. É um público que a gente estima por volta de 200 mil pessoas aqui no Brasil, o equivalente a 0,1% da população. Produtos e serviços esses que têm como finalidade elevar o padrão de qualidade de vida dessas pessoas que já têm um alto padrão de qualidade de vida, fazendo com que os centros onde essas pessoas vivem, trabalham, consomem, eles estejam na medida do possível integrados. Então, é o que a gente também pode chamar aqui de criar ecossistemas, onde essas famílias elas encontram as soluções para viver, para consumir, para trabalhar e até mesmo para viajar com um nível de qualidade e excelência que é superior à média do que é oferecido no Brasil. Com relação às áreas de atuação da JHSF, o nosso negócio está dividido entre uma atividade de desenvolvimento imobiliário, um segundo negócio que ele é a parte de shopping centers, gestão de marcas internacionais de varejo e digital, uma terceira atividade que é hospitalidade e gastronomia, e uma quarta vertical, que é a parte de viagens, onde está integrado principalmente o negócio do aeroporto, que ao longo desse nosso bate-papo aqui a gente vai conseguir detalhar um pouco mais para vocês a forma de funcionamento dele. Dentro desse conceito de como esse negócio da incorporação ele é pensado e tocado, ele transcende simplesmente fazer uma nova casa, um novo apartamento para um cliente. Ele passa muito pelo conceito de desenvolver um espaço mais amplo do que só a casa dele, no qual a gente consegue entregar para aquela família mais do que só uma solução de moradia. Então, para que isso funcione, a gente trabalha com terrenos que são grandes,
onde a gente consiga ter um espaço dedicado para a parte residencial, um outro espaço dedicado para a parte de comércio, de serviços, que ajudam o dia a dia daquelas famílias, sejam esses serviços, a parte de restaurante, seja a parte de entretenimento, seja até a parte comercial, portanto, faz sentido ter um shopping center aqui integrado dentro desses espaços. Dentro desses shopping centers, a própria empresa traz conteúdo, sejam os restaurantes, sejam aquelas lojas que eu, na introdução, comentei que a gente opera, que são marcas premium internacionais. Então, a gente vai criando com isso uma grande diferenciação entre morar num produto que foi desenvolvido pela JHSF de maneira contrária a um produto que não tem essa preocupação com relação ao entorno da casa da pessoa estar bem atendido com relação àqueles itens do dia a dia que uma família vai demandar daquela vizinhança na qual ela está morando. Então, no fundo, é uma relação simbiótica que existe entre esses vários negócios. A gente costuma dizer que tem muita empresa que ela é organizada por produto. A gente, enquanto empresa, é uma empresa que se organizou pensando o cliente de alta renda e pensando em como leva para esse cliente de maneira constante esse aprimoramento na qualidade de vida. Então, isso faz com que a gente haja e perceba essa relação de uma maneira diferente com relação às empresas que só fazem um ou outro dos vários negócios que nós fazemos aqui na JHSF. Então, é uma soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 que acaba gerando um valor daquele espaço maior para os nossos clientes. Isso se traduz numa qualidade de vida superior, se traduz num valor imobiliário maior nessa equação como um todo. Eu só queria complementar ao Thiago, que uma coisa que está no nosso propósito são 4 palavras que traduz os 4 segmentos, que é surpreender, inspirar, transformar e realizar. Então, o nosso produto, ele surpreende esse cliente que já é super exigente, porque ele está acostumado com as melhores coisas do mundo. Então, a gente inspira, a gente transforma, realiza. Então, a gente entrega um produto que não é simplesmente um produto que ele vai lá e compra, é um produto que ele é desejado. A gente vê a grande maioria das empresas que são incorporadoras, elas trabalhando com regime de permuta. E o regime de permuta, muita gente vai defender ele como sendo positivo, porque o incorporador não investe no terreno. Por outro lado, ao não investir no terreno, ele também assume compromissos com o permutante, que vento contra ou vento a favor, ele vai ter que executar. Então, isso força em alguns momentos, principalmente nos momentos adversos, quem fez a permuta, o incorporador que fez a permuta, ter que ir contra o mercado. E isso faz com que ele vai comprometer muito da rentabilidade do que um determinado projeto poderia gerar para ele, ou porque os custos estão mais altos, ou porque os preços estão mais pressionados. Então, aqui, numa situação de taxa de juros mais alta, isso impacta preço para baixo. Numa situação de custos mais altos, isso também impacta margem para baixo. Então, é um modelo que muitas companhias adotam, não é o nosso modelo. Então, dentro desse modelo em que a gente compra o terreno e desenvolve esse terreno para comercialização, preferencialmente nos momentos mais favoráveis do ciclo. Então, uma conta que a gente gosta de fazer é uma projeção de geração de valor geral de vendas em cima do banco de terrenos que a companhia tem. Então, o nosso banco de terrenos, que é o estoque de terrenos que a gente já tem comprado, ele tem um valor contábil de mais ou menos 900 milhões de reais. Então, isso aqui é o dinheiro que a gente já comprometeu com esses projetos. Só que esses projetos, eles geram, em termos de vendas, 36 bilhões de reais. Então, do terreno para o valor geral de vendas, a gente está multiplicando por 40 vezes o valor. Então, tem muita margem
dentro dessa equação para que, em momentos em que existe uma diversidade de taxa de juros ou uma diversidade de custo, a gente consiga administrar a velocidade de vender aquele VGV, como a gente chama, não indo contra forças de mercado que são muito maiores do que qualquer companhia de forma isolada. Então, acho que esse aqui é um primeiro ponto hiper importante da gente contextualizar. O segundo ponto, que é o custo propriamente dito, num modelo de negócio como o que nós fazemos, aonde, principalmente para a parte de incorporação imobiliária, uma parte expressiva do que a gente vende são terrenos, não entra o custo do aço, não entra o custo do cimento, e isso faz com que a nossa composição total de custos ela seja muito pequena em determinados momentos do ciclo vamos dizer, de custo das commodities, onde tem um pouco mais de pressão com relação a esses itens. Então, uma das grandes vantagens que tem de não se trabalhar com permuta é a gestão da empresa, conseguir dosar o desenvolvimento de um projeto de acordo com esses ciclos macroeconômicos, o que você tem que abrir mão, por outro lado, se você opta por fazer permutas. Vamos lá, acho que então, assim, em termos de, agora falando um pouco, né, da divisão de shoppings da companhia e do varejo, o que a gente percebeu agora nos últimos meses é um movimento muito semelhante ao segundo semestre do ano passado, de 2020, no qual, com o processo que houve de reabertura das atividades que tinham sido muito severamente impactadas aí por decretos, diretrizes de fechamento de temporário das operações, na hora que essas restrições elas caem, o consumidor volta a frequentar aqueles espaços. Acho que no caso específico da JHSF, para quem não conhece de maneira presencial os nossos shopping centers, eles fogem muito dos shoppings tradicionais, que são normalmente locais fechados, e a gente tem um tipo de desenvolvimento desses shopping centers que ele é mais para espaços abertos, com muita presença da natureza dentro desse espaço, ou seja, com muito paisagismo, muita vegetação, o que traz, em momentos de talvez preocupação maior das pessoas com relação à qualidade do ar que elas estão respirando, uma sensação mais positiva do que aquela que a gente encontra em ambientes fechados. Então, acho que tem uma contextualização aqui que a gente está vendo se repetir esse cenário. O que eu acho que é importante da gente dividir com vocês é que já desde o mês de maio a gente tem notado um volume de vendas nos shoppings que ele é superior ao mês recorde pré-pandemia, que tinha sido o Natal de 2019, e, portanto, a gente está vendo uma recuperação muito saudável, vamos assim dizer, dos negócios que acontecem dentro dos nossos shopping centers. Então, esse aqui é o filme que a gente está assistindo. Eu diria que é um segundo semestre do ano passado, aprimorado com o tempo, e a gente agora, inclusive, começa a ver, vindo a reboque do crescimento das vendas, também um efeito na cobrança de aluguéis. Quero abrir aqui só um parênteses rápido. A JHSF, quando viu o cenário de pandemia já desde o ano passado, a gente optou por não fazer um negócio que contabilmente é chamado de linearização de receitas, onde os efeitos negativos da Covid na cobrança de aluguel, algumas empresas optaram por diluir ele no tempo. A gente resolveu absorver ele 100%, vamos dizer, na cabeça, né? Então, quando a gente vê essa retomada, como eu estou descrevendo, ela é uma retomada mesmo real daquilo que está se passando na atividade
do dia a dia desses shopping centers. Então, os lojistas que estão operando conosco têm passado feedbacks muito positivos com relação às suas vendas. Aqueles lojistas ou prestadores de serviços que têm as suas atividades dentro dos nossos shopping centers, que ainda requerem algum grau de restrição, como, por exemplo, a parte de academia, ou os cinemas, por exemplo, a gente ainda segue com um regime de redução temporária dos aluguéis para esses empresários, porque no final do dia a gente está aqui também para assegurar que quando o cliente volta a frequentar o shopping center, ele encontra os serviços que ele estava acostumado a encontrar, senão o shopping deixa de fazer sentido como um elemento que traz para ele uma complementação, uma facilidade no trato do dia a dia dele, com relação a, seja se divertir no cinema ou ir fazer sua atividade física numa academia. Então, a preservação do mix do shopping center é algo que a gente resolveu aqui colocar como um elemento alto em termos de prioridade, assim como para a gente estávamos satisfeitos antes da pandemia com relação a alguns desses prestadores de serviço. Na medida que a gente segue satisfeitos com a presença deles, a gente foi estendendo esse tipo de auxílio, vamos assim colocar, e isso tem representado para esses lojistas uma segurança de ter a sua operação num shopping como o nosso, e para os frequentadores uma tranquilidade de quando ele volta ao shopping center, ele encontra, seja o cabeleireiro, seja a academia, ou seja a sala de cinema. Falando um pouquinho da parte, então, dos restaurantes e dos hotéis, um jeito talvez mais simples de entender o que a gente faz é ser um gestor desses espaços, o que traz para a gente uma baixa necessidade de investir nos espaços. Então, a grande maioria dos hotéis que nós operamos, eles são propriedade de terceiros com quem ou a gente tem um contrato de aluguel ou nós temos um contrato de gestão. E na parte dos restaurantes é essencialmente através de contratos de gestão. Então, isso traz um caráter para que o crescimento dessa atividade dentro da companhia, ele demande muito pouco investimento de capital, porque a gente não precisa investir na construção de um prédio novo de hotel ou mesmo num ponto novo para a operação de um restaurante. Então, no jargão que a gente usa bastante no nosso dia a dia, a gente chama isso aqui de uma operação que ela é asset light. Então, são operações que trazem uma contribuição de resultado em cima de praticamente de uma base inexistente de capital, portanto, com um bom nível de retorno sobre o capital investido. E no final do dia, a gente vê também uma relação bastante interessante entre a atividade dos restaurantes com os shopping centers, a atividade dos hotéis com os locais onde a gente tem desenvolvimentos residenciais e até mesmo com relação aos locais onde a gente tem esses desenvolvimentos comerciais. Portanto, aquela lógica que eu, minutos atrás, comentei, da gente criar esses espaços grandes, onde uma família mora, aonde ela se diverte, aonde ela se hospeda, isso aqui tudo está integrado. A gente tem alguns exemplos dentro da companhia, talvez nesse momento o mais completo deles, até pelo próprio desenvolvimento, que é a Fazenda Boa Vista. Dentro da Fazenda Boa Vista a gente tem as residências, nós temos as atividades de restaurante, atividade de hotel e também uma atividade comercial com o Boa Vista Market, que é um shopping que foi construído dentro da Fazenda Boa Vista para atender os moradores daquele complexo com relação àquilo que eles precisam em termos de consumo no dia a dia. Essa é uma atividade que, se a gente voltar no padrão aí pré-pandemia, e talvez valha a pena a gente ainda olhar o pré-pandemia, porque é um dos setores que foi muito afetado. Os restaurantes, vamos lembrar, tiveram restrições com relação ao horário de funcionamento, quando podiam funcionar, tinham restrições de ocupação,
E isso tudo acabou mexendo muito, muito com a lógica. Mas é um negócio que vinha gerando um resultado operacional na casa de uns 80 milhões de reais por ano para a companhia. Então, assim, o que a gente está olhando para frente é não só a retomada, mas a gente acabou abrindo novos restaurantes, tem novos hotéis por abrir. A gente tem 4 hotéis aí que estão numa fase muito próxima de abertura em cima de 8 pré-existentes, portanto a gente está falando aqui de um crescimento orgânico mais expressivo, da ordem de 50% na quantidade dos hotéis operados, e na parte dos restaurantes o crescimento é um pouco menor do que 50%, mas tem aí um objetivo de crescer por volta de 35% a quantidade de restaurante nos próximos anos. Então, são negócios, assim, querendo aqui um pouco insistir no ponto, com baixa alocação de capital e com um agregado de margem nominal que torna ele um bom complemento para esse modelo de negócios que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, a nossa estratégia, ela contempla o crescimento do fluxo de caixa operacional das 4 unidades de negócio, que no caso da incorporação, ele vem da monetização daquele land bank, portanto, de lançar novos projetos ou novas fases dentro dos projetos que nós já temos, vender, receber e sobrar um dinheiro dessa operação. Então, é importante aqui a gente entender o que é o fator que tem entre o custo desses terrenos e o valor geral de vendas, e do valor geral de vendas, que nível de margem que a gente pode projetar para esse ciclo futuro que a gente tem como companhia. E pelos números que a gente já falou, dá para perceber aqui a dimensão do que a gente pode esperar de sobra de fluxo de caixa operacional no momento em que a gente estiver realizando esse VGV em cima do land bank que a companhia já tem. Quando nós olhamos para a atividade de restaurantes e hotéis, como a gente acabou de passar por ela, o crescimento dessa atividade ele vem pela abertura de novos hotéis ou pelo início do contrato de gestão de novos hotéis e pela abertura de novos restaurantes. Portanto, olhando para frente, a gente também consegue ver um crescimento da receita bruta desse negócio e mantidas as condições de pressão e temperatura aí pré-pandemia, a gente consegue fazer uma projeção aqui no que diz respeito ao resultado operacional que é gerado dentro dessa atividade. Agora, quando a gente fala dos shoppings, principalmente, e do aeroporto, o que a gente vai perceber é que eu preciso misturar uma conversa do crescimento do fluxo operacional com a gestão do fluxo de investimentos. Então, eu falo primeiro do fluxo operacional e depois eu explico o de investimentos. Então, a gente hoje tem, dentro da JHSF, um projeto para shopping centers de expansão, que ele significa crescer alguma coisa próxima a 85% a 90% da área bruta locável própria, ou seja, aquilo que gera resultado para a companhia. Esse crescimento ele vem de 2 expansões que estão andando nesse momento, uma está praticamente concluída, que é a do Shopping Cidade Jardim, que é o principal ativo da companhia, que há anos não tem vacância, tem uma grande demanda por espaço dentro deles. Portanto, facilitou muito a nossa tomada de decisão em crescer em 30% a área bruta locável do Shopping Cidade Jardim. O segundo projeto que a gente tem de expansão é o do Catarina Fashion Outlet, um outro ícone dentro dos shoppings que a gente tem na JHSF, é o principal shopping outlet e fashion aqui no Brasil. É um shopping que também nunca teve problema de vacância, nem nenhum distúrbio de natureza operacional. É um shopping dominante, que a gente está saindo de 30 mil metros de área total, tendo para 70 mil metros de área total. Numa região do estado de São Paulo que cresce
de maneira muito acelerada, naquilo que a gente chama de zona primária, que são as pessoas que se valem daquele shopping para suas atividades de compra. Então, esses dois shoppings representam uma parte expressiva daqueles 90% de crescimento e a gente está expandindo, portanto, nesse momento, porque sabe da demanda, a gente conhece o cliente e entende que é um investimento seguro para o caixa da companhia. Tem dois projetos que eles estão dentro daquele conceito do morar e consumir, portanto, eles estão integrados em polos, onde a gente também está fazendo o desenvolvimento imobiliário. Um é no complexo da Boa Vista, num empreendimento chamado Boa Vista Village, e o outro é num terreno em São Paulo, muito perto de onde fica o Shopping Cidade Jardim, onde a gente tem um projeto para construção de torres residenciais integradas a um shopping center que fica na parte de baixo. Portanto, esses dois shoppings, eles estão, ou eles nascerão ancorados por um fluxo de moradores do entorno, moradores esses que a gente, JHSF, está construindo as respectivas residências. E tem um quinto projeto, que é um projeto numa região extremamente rica da cidade de São Paulo, talvez um dos cruzamentos mais icônicos que a gente tem na Avenida Faria Lima. Para quem não é de São Paulo, a gente está falando aqui do centro do mercado financeiro. É um bairro onde a JHSF, há algumas décadas, constrói apartamentos residenciais. Nós fizemos algumas torres de escritório, inclusive, né, num passado não tão distante, onde nós operamos 3 restaurantes e onde a gente em breve também opera um hotel Fasano. Então, assim, é uma região que a gente conhece bastante bem, estava presente com todas as unidades de negócio, exceto com essa unidade de shopping centers. Então, o racional para a gente de crescer shopping centers está aqui, como eu construí para vocês, ou seja, tem um pedaço grande que é mais do mesmo, tem um segundo pedaço que é no conceito desses desenvolvimentos de projetos multiuso, como a gente chama, e um terceiro elemento que é uma complementação da nossa oferta de serviços num bairro de renda muito alta dentro aqui da cidade de São Paulo. Então, isso, o que vai trazer para a JHSF? Mais proximidade com o cliente de alta renda, que é o público que a gente se comprometeu a fazer esse trabalho mais amplo. Agora, toda essa construção de shopping centers, a gente pode imaginar que ela vai requerer investimento, como de fato vai requerer investimento. Agora, não é o objetivo da companhia, uma vez que esses shoppings estejam construídos ou expandidos, a gente manter 100% daquela participação nos shopping centers. Por isso que é para a gente importante uma estratégia de desinvestir de participações minoritárias nesses shopping centers. Nós já fizemos isso com todos os shoppings que a gente tem hoje. A gente tem fundos imobiliários que são nossos sócios e a gente vê esse movimento acontecer para o futuro. Então, isso faz com que a gente cresça o nosso negócio sem a necessidade de, no tempo, ter uma grande alocação de capital. Portanto, agora eu consigo ajudar a gente a concluir que o crescimento do fluxo de caixa operacional dos shoppings, ele demanda, num primeiro momento, investimento, mas ele tem um desejo da administração de desinvestir o mesmo capital que foi investindo, ficando para a gente o controle daqueles shoppings e uma receita incremental que foi gerada. Portanto, sem incrementar capital, crescer a geração de receita. Então, para quem gosta de métrica, o que a gente está falando aqui? Que vai aumentar o retorno sobre o capital investido. E essa mesma lógica que eu fiz, essa descrição mais longa com relação aos shopping centers, é um processo que a gente está fazendo com o aeroporto. Então, o aeroporto, vou contar um pouquinho aqui da história, ele foi construído num terreno que teve que passar por uma terraplanagem,
que não precisa repetir mais como investimento. Nós construímos uma pista que comporta uma quantidade muito maior de voos do que o que a gente vai precisar, em ocupando toda a capacidade de construção de hangares dentro desse terreno que nós temos. Então, nós começamos com 2 hangares, quando inauguramos o aeroporto em dezembro de 2019, terminamos o ano passado com 5 hangares. Nesse momento, estamos construindo mais 6 hangares. Então, 2 para 5 para 11 hangares, e o nosso objetivo é, concluir essa construção de 6 hangares, agregar mais 6 hangares, portanto, chegar a 17 hangares. Com esses 17 hangares construídos em operação, a nossa estimativa é que a gente saia de 0 aviões no momento da inauguração. Nós hoje já temos 70 aviões que estão hangarados no aeroporto, e a gente está olhando um número ali na frente entre 200 a 250 aeronaves que ficariam hangaradas no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, e, portanto, gerando para a companhia um retorno sobre o capital investido. Que é esse capital investido? É a terraplanagem, é a pista, são os hangares. Mas se a gente for aqui dissecar para vocês o que é a atividade desse aeroporto, na essência, ele é a parte de hangaragem, que é o jeito mais fácil da gente pensar, é um estacionamento. É uma segunda atividade, que é a atividade que usa a infraestrutura do aeroporto, e aqui é principalmente a pista, mas além disso são serviços de atendimento que são prestados aos passageiros, que é muito semelhante com uma rodovia pedagiada, que a gente paga quando usa. E a terceira componente de receita do aeroporto é a parte de comercialização de combustível, ou seja, um posto de gasolina. Então, se a gente imaginar que ter mais aviões gera mais movimentos e gera mais consumo de combustível, esse processo que nós estamos fazendo, ele vai somando resultados dessas 3 atividades, e no momento que a gente estabiliza essa geração de resultado, é um bom momento para que, a exemplo do que foi feito com os shopping centers, a gente faça um desinvestimento parcial dessa atividade do aeroporto. Então, é assim que a gente está vendo o desenvolvimento desse negócio acontecer. Em negócios como hangaragem e a parte vamos dizer, das tarifas aeroportuárias, portanto, aqui na analogia que eu fiz, o estacionamento e a rodovia pedagiada, que ambos têm capital investido, a gente olha margens operacionais muito altas, bastante semelhante com o negócio do aeroporto, do shopping centers. E, por fim, a atividade de comercialização de combustível tem uma margem que fica para a companhia como comercializador daquele estoque de combustíveis. Portanto, é um capital de giro com um giro muito... Desculpe, aqui é o giro com giro, tá? Mas é um capital de giro que ele circula muito rápido, deixando uma contribuição nominal que ajuda a gente aí na composição do resultado como um todo daquela atividade. Hoje, a gente, se somar JHSF, a posição de caixa, mais os recebíveis que nós temos, fruto da atividade de comercialização de imóveis que já foram entregues. Portanto, são recebíveis de boa qualidade, aí, parafraseando o que você falou no início da nossa conversa. Esse valor, ele excede o valor das dívidas que a companhia tem. Então, isso é aquilo que a gente chama de caixa líquido. Então, a nossa situação hoje é uma situação de caixa líquido. Portanto, se a gente olhar que esse plano de negócios que a JHSF tem de crescer a geração operacional de caixa, não acumular ativos com esse processo de desinvestir toda vez que a gente investe, o que vai acontecer? Aquela posição de caixa que já está positivo, ela vai ficar mais positiva ainda. Então, este cenário
se materializando, ele dá para a gente muito mais flexibilidade de distribuir dividendo, fazer programas de recompra, ou eventualmente investir numa nova unidade de negócio que hoje a gente não está aqui com isso como um elemento de prioridade. Mas eu diria para vocês que é um bom problema para que a gente, como administrador da companhia, tem, e é um sinal de que o projeto, para os nossos acionistas, ele está indo numa direção de criação de valor. Então, todo esse trabalho, ele está sendo feito buscando essa construção. Então, em a gente não fazendo programa de recompra, nem um reinvestimento porque comprou algo com aquela sobra de caixa, a lógica seria aumentar a distribuição dos dividendos, né? Acho que a gente precisa fazer uma avaliação aqui bastante ampla com relação a o que da pandemia é transitório, mas o que é mudança de comportamento de uma maneira de mais longo prazo. Então, acho que um dos pontos que acho que não resta muita dúvida é a questão do trabalho à distância. O uso de ferramentas digitais que facilitam a interação e que permitem determinadas atividades a serem realizadas de maneira remota. Então, é um fenômeno que a gente está acompanhando ele acontecer no mundo todo, que regiões próximas a grandes centros urbanos, como São Paulo é um exemplo, a gente poderia usar aqui, eventualmente, Nova York como um outro exemplo, a região periférica dessas grandes cidades, ela teve uma procura muito grande de pessoas que queriam sair de uma vida num grande centro urbano, porém não se desconectar daquele centro urbano do ponto de vista de ter um distanciamento que torne quase que inviável uma ida e volta dentro do mesmo dia. Então, se a gente pegar aqui um raio até 1 hora e meia dos grandes centros urbanos, essas regiões, elas são regiões que tiveram e provavelmente vão manter uma procura por espaços maiores do que aqueles que as pessoas conseguem ter dentro dessas grandes metrópoles as quais essas cidades periféricas orbitam ao redor. Então, eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa continuar olhando. Óbvio que a gente não está falando aqui de todas as atividades que podem ser transformadas em atividades, vamos dizer, digitais aí, mas tem diversas atividades que vão cair ou vão caber dentro desse conceito. Então, se a gente olhar, tem exemplos reais e concretos antes da pandemia, que eu acho que vale a pena a gente entender essa lógica. Então, eu gosto muito de usar como referência uma região ao norte do estado de Nova York, ou desculpe, de Manhattan, que é o estado de Connecticut. A grande maioria das pessoas que mora lá eram pessoas, ou são pessoas que têm o seu dia a dia profissional relacionado com o que está acontecendo na cidade de Nova York, mas que não estão dispostas a abrir mão de uma qualidade de vida de morar em lugares mais espaçosos que não existem ou são impossíveis, entre aspas, de serem comprados com o preço pelo metro quadrado que tem uma região como Manhattan. Então, essa situação ela existe há décadas. E eu acho que o que a gente está vendo acontecer aqui em São Paulo, e principalmente no eixo oeste, que sai da cidade de São Paulo, é a formação de um cinturão como esse. Para quem é daqui vai entender, assim, a gente tem ali tem Itu, um pouquinho para frente de Itu tem Porto Feliz, que é onde a gente tem a Fazenda Boa Vista, e a gente tem uma quantidade que não é pequena de opções de moradia que trazem esse conceito do viver bem, de maneira espaçosa, e a gente está falando de uma distância, vamos dizer, distância no sentido próprio da palavra, de menos de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, e se a gente traduzir isso em tempo de estrada, a gente está falando de 45 a 1h15, 45 minutos a 1h15 minutos.
Não, eu queria agradecer em meu nome aqui, da Mara também, a oportunidade da gente estar junto hoje, a atenção de vocês em ter ido visitar a Fazenda Boa Vista, o aeroporto, o Catarina. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco dessa mensagem aí que a gente busca passar para quem nunca teve nesses lugares, né? Então, também aquilo que vocês quiserem adicionar a esse conteúdo, que é a tradução de vocês ao que foi essa experiência, como é que vocês materializam isso tudo que a gente está construindo, também uma maneira da gente agregar conhecimento aí para quem está olhando esse mercado como um mercado atraente.